Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área mais uma vez para responder as perguntas que vocês deixam aí nos comentários com a hashtag Caixa Postal. E hoje eu vou responder perguntas relativas aí ao que a gente pode esperar do Vasco para 2018, né? Para o ano que vem, que já está chegando aí. Vamos lá. Mr. Jonathan Freire pergunta: Felipe, e Bruno Paulista e Guilherme, podemos esquecer? Olha, Jonathan, respondendo de forma direta, eu acho que sim. O Bruno Paulista, o empréstimo dele vai até o meio do ano que vem, então quer dizer, ele vai ter mais uns meses aí para tentar se provar, mas algo me diz que ele já foi meio descartado pelo Zé Ricardo. Pelo que estão falando aí, do Zé Ricardo ter pedido a contratação do Ralf, o interesse do Vasco em trazer o Newton, quer dizer, o Vasco está monitorando aí um novo cabeça de área, já está tentando renovar com o Wellington também, com o Jean é mais difícil, mas vai tentar, tem o próprio Evander. Quer dizer, ele vai ter que brigar aí, vai ter que fazer uma pré-temporada muito boa para voltar a ter chances, né? Até porque, que nem a gente falou, o empréstimo dele vai até o meio do ano e aí, de repente, você vai apostar no jogador e quando chega ali no meio da temporada, tem que abrir mão dele porque o empréstimo acabou. E a gente sabe como a renovação de empréstimo é complicado, não dá para contar. O Vasco quebrou a cara com o Riascos em 2016, né? O contrato era até o meio do ano. O Vasco achou que fosse conseguir renovar, não conseguiu, perdeu o jogador no meio do ano. Esse ano agora com o Ederson, a situação era parecida, né? O Ederson tinha contrato até o meio do ano, empréstimo até o meio do ano, e a postura do Vasco já foi diferente, foi de descartar ele completamente do elenco. Ele mal teve oportunidades esse ano, porque o contrato já ia acabar no meio da temporada mesmo. Então, assim, não tenho grandes esperanças de ver o Bruno Paulista em campo na temporada que vem, não. E o Guilherme, menos ainda, né? A verdade é que o Guilherme nunca foi muito querido no Vasco, né? É mais um desses jogadores que vive sendo emprestado para lá e para cá. Ele acabou tendo uma atenção especial do Cristóvão Borges, foi quem realmente deu uma chance para ele nessa temporada. Ele aproveitou bem a chance, fez grandes partidas no início da temporada, mas depois, com o Milton Mendes, ele teve muito poucas oportunidades já e com o Zé Ricardo menos ainda, né? Não é um jogador extraordinário, sabe? Acho que ele tem limitações. Eu acho que ele caiu muito nas graças da torcida, porque a grande característica dele é uma característica que falta no Vasco hoje em dia, principalmente do meio para frente, que são jogadores velozes e raçudos, né? Que não desistem da bola, que vão brigar em todas. Então, assim, não sei se era para ele ser titular, se ele teria uma vaga de titular no time do Vasco, mas até vendo quem entrou aí ao longo da temporada, né, um pouco mais de oportunidades ele merecia ter tido. Não teve, que nem eu falei, teve poucos com o Milton Mendes, teve menos ainda com o Zé Ricardo. Eu acho que na listinha que o Zé Ricardo deve ter montado aí, dizendo com quem ele conta pro ano que vem, ele não deve ter colocado o Guilherme, não. E por conta disso, eu não vou me surpreender nem um pouco se o Guilherme acabar saindo aí emprestado ou negociado em definitivo para um outro clube, antes mesmo até da temporada do ano que vem começar. Renan Pessoa quer saber aqui: Felipe, o que você acha de abrir mão do Carioca para ter mais tempo de preparação para o Brasileiro, dar experiência aos jovens e fazer os ajustes necessários para a temporada? Renan, eu acho uma ideia até interessante, mas a chance disso acontecer é praticamente zero. Primeiro, porque o próprio regulamento do Campeonato Carioca diz que você é obrigado a escalar o time titular, né? Seja lá o que isso signifique. É meio engraçado. Quem que define quem é o time titular? A federação? O treinador escala uma equipe e aí a federação fala: não, essa equipe aí não é titular não, você vai pagar multa. É uma regra meio esdrúxula assim, mas de qualquer maneira, se você escala só os júniores, aí fica evidente, né, que não é o time titular. Isso pode dar uma complicação. Mesmo que não tivesse essa regra, duvido que o Eurico iria desprestigiar o Campeonato Carioca, uma vez que a aliança dele com a federação é um dos poucos pontos firmes que ele ainda tem, né? Então ele jamais vai desprestigiar o Campeonato Carioca. Teria que ver qual seria o comportamento do Brant, caso ele assumisse, se seria de peitar a federação também. Não sei se é uma boa postura para fazer num primeiro momento. A gente tem que tentar arrumar a casa antes de sair buscando briga com outros. Então, apesar de achar essa proposta interessante, eu acho que a chance dela acontecer é nula. J. Vinícius quer saber aqui: Felipe, você não acredita que o Luiz Fabiano vai render no Vasco ano que vem? Ou já era para ele? Eu acho que vou fazer um vídeo falando melhor sobre o Luiz Fabiano ainda. Tá nos planos, vamos ver se rola. Mas sendo simples aqui, sendo mais curtinho, eu não confio muito no Luiz Fabiano mais não. Se vocês forem ver o vídeo que eu lancei
quando o Luiz Fabiano foi contratado, eu já não acreditava na época, depois dessa temporada, que ele passou mais no departamento médico do que jogando, né? Sabendo da idade já avançada dele, dos problemas crônicos que ele tem. Desde a época que ele ainda jogava no São Paulo, ele já vinha com contusões, foi para a China machucado. Quer dizer, tudo caminha para mais uma temporada de um Luiz Fabiano lutando contra as contusões, não podendo jogar todos os jogos, nem que seja para ser poupado, que nem foi no começo do ano. Será que vale a pena ter um jogador assim, por mais talentoso que ele seja? Eu acho que não. Eu, na verdade, partiria aí para outras soluções, né? Mas vamos ver. O contrato do Luiz Fabiano com o Vasco vai até o final de 2018. Então, assim, uma rescisão tem que partir aí das duas partes, né? Tanto o Vasco quanto o Luiz Fabiano tem que querer encerrar essa parceria para que ela ocorra sem gerar custos para o clube. Vamos ver como isso aí vai se desenrolar, então. Gustavo Nascimento, Felipe e o Marcelo Matos, acha que ele ainda pode render se voltar ano que vem? Ou voltará só para se aposentar mesmo? Gustavo, Marcelo Matos, sinceramente, ele já não me agradava muito antes, né? Quando ele jogava no Vasco, não chegava a encher meus olhos. Depois de ficar mais de um ano machucado, um jogador também já velho, né? Quer dizer, ele não vai voltar voando, ele vai ter que ter todo um período de readaptação, de voltar a pegar ritmo de jogo, preparo físico. Será que vale a pena fazer todo esse investimento aí para um jogador que é ali, na melhor das hipóteses, mediano? Eu, sinceramente, não faria. Não. Vascaíno Apaixonado tem duas perguntas aqui, ó. Ele quer saber o que eu acho da diretoria já ter estipulado o valor para tirar o Paulinho do Vasco. E o que você acha sobre o valor de 20 milhões de euros? Em relação ao Wagner, você tinha dito lá no começo do campeonato que não estava satisfeito com o Wagner, que podia render mais. Você acha que ele se encontrou? Está satisfeito com ele e acha que é uma peça importante para o ano que vem? Ou já pode ir embora? Eu particularmente acho um jogador ok, mas já mostrou que não aguenta uma sequência de jogos que se lesiona. Sobre o Paulinho, o Vasco é um clube que não consegue patrocínio, já antecipou cota de televisão. O contrato com a Umbro está acabando aí. A Umbro vem com uma proposta de renovação onde ela paga menos do que está pagando hoje. Então, quer dizer, é um clube sem recursos financeiros, né? Da onde que vai vir dinheiro para contratar jogador, para reforçar o time para uma eventual Libertadores? Da onde que vai vir esse dinheiro? Só pode ser de vender jogador. Quem que a gente tem de jogador para vender? A molecada da base. Então, quer dizer, com certeza o Vasco tem interesse e está planejando vender o Paulinho em algum momento recente aí. E aí, a partir do momento que você quer vender, você não pode aceitar propostas muito altas, né? Não dá para ficar segurando o jogador. Diferente. Se a postura do Vasco fosse vamos segurar o jogador o quanto der, aí, né, vem proposta de 20, vem de 25, e enquanto o Vasco tiver ali gás para segurar, segura o jogador. Quando você já tem o interesse de vender porque precisa do dinheiro para desafogar as finanças do clube, aí qualquer primeira proposta um pouquinho melhor aqui já vai fazer o jogador sair. Infelizmente, a realidade é essa. Sobre o Wagner, ele é um dos jogadores dessas contratações que tiveram aí no começo do ano. Talvez ele tenha sido a que mais me tenha empolgado. Eu tinha uma memória boa do Wagner quando ele jogou pelo Cruzeiro, quando ele jogou pelo Fluminense, mas não conseguiu se encaixar, né? Eu boto isso muito na conta dele ter vindo lá do futebol chinês, onde ele quase não atuou, veio de uma contusão complicada lá. Como o contrato dele com o Vasco vai até o final de 2018, não dá para dispensar ele, eu vou ficar torcendo aqui para que, tirando agora o tempo para descansar, volta para a pré-temporada, vai se recondicionar junto com o resto do elenco, vai começar a temporada, quer dizer, vai alinhar ali o momento dele com o resto do time. Espero que isso faça ele render mais e voltar a ser o Wagner que eu esperava que ele fosse esse ano, né? Que eu já disse, uma vez que ele já tem contato com o Vasco mesmo, vai ficar no Vasco ano que vem, resta pra gente torcer que ele pelo menos encontre seu futebol aí, fazendo uma pré-temporada direitinho e volte a ser aí o jogador que foi com o Fluminense e no Cruzeiro. O Hector William pergunta aqui, Felipe, enfim vejo os meninos da base dando frutos. Já critiquei eles em outros comentários, mas hoje vejo eles mais aptos a jogar, isso é nítido. Não sei se eles se prepararam melhor que antes, talvez seja o time estar bem formado taticamente, mas enfim, ano que vem você acha que devemos ir com a base forte ou temos que fazer algumas contratações e dispensar os medalhões?
Hector, acho que isso é um problema clássico que a gente vê na torcida do Vasco e acredito que em outros clubes também, que é esperar que a molecada da base suba pronta já, né? Ninguém sobe pronto. O jogador vem nervoso, o jogador vem sem o físico para competir com os atletas mais profissionais. Então é normal que o jogador leve um tempo para se adaptar. E muitas vezes falta essa paciência aí na torcida com quem está subindo da base, né? Nem todo mundo vai ser o Douglas Luiz que, na primeira oportunidade ali já conquista o treinador e a torcida e mesmo depois consegue fazer uma sequência boa e já se garante como titular. Isso é muito difícil. Normalmente a gente vai ver casos como aí o do Matheus, o do Evander, o do Paulinho, jogadores que vão ter sua oportunidade, não chegam a se destacar, aí às vezes se destaca, tem uma partida boa, nas seguintes já tem uma queda de novo. É normal, não dá para querer confiar, fazer um time e achar que a base é que vai resolver as questões. A base, ela fica aí complementar, né? No meu mundo ideal, aí no meu time ideal, a base, ela funciona como coadjuvante de jogadores mais experientes, né? E conforme ela for avançando, conforme o jogador da base vai ganhando experiência, ele passa para essa posição de referência do time e aí vem novos jogadores da base para ocupar a posição de coadjuvante. Tacar um garoto da base no time e esperar que ele já vai ser o cara que vai resolver, o craque que vai chamar a responsabilidade para ele, é muito complicado. Então, a postura que o Vasco deveria ter para o ano que vem, para mim, é a mesma que eu defendo sempre, sabe? Tem que ter medalhões sim, tem que contratar jogadores. Eu acho que o Vasco deveria juntar seu dinheiro ali, o seu pouco dinheirinho, e investir em jogadores de nível técnico indiscutível, que viessem para ser titulares absolutos, que viessem para ser referência no time. E com as posições que faltarem ali, essas posições você encaixa com o pessoal da base. Em vez de você contratar um Escudeiro, um Muriqui, um Kelvin, um Manga para frente, para ficar disputando, para ocuparem várias posições, o Andrés Rios, pega todo esse dinheiro, contrata só um jogador só, contrata o Diego Souza, para ficar um que vocês vivem falando aí. Então o Diego Souza vai ser a referência, vai ser o nosso jogador craque, o nosso jogador que vai, quando o jogo estiver complicado, tocar a bola para ele para ver se ele resolve, e um jogador no qual a torcida vai ali depositar a esperança de resolver as partidas. E aí você cerca ele de jogadores da base para complementar, entendeu? Então, do lado do Diego Souza, você vai botar um Caio Monteiro, um Evander, um Matheus, que de um lado vai ser uma solução barata para completar o time, e do outro, eles não vão ter a pressão ali de ter que resolver as partidas, porque essa pressão recai sobre o Diego Souza ou o jogador eventual aí que o Vasco venha contratar para ser o craque da equipe, entendeu? Contrata dois craques para serem a referência, para serem os caras que chamam a responsabilidade e de resto preenche ou com jogadores da base ou com apostas que você fez indo na Série B, indo aí no mercado sul-americano para contratar. Essa seria a minha postura aí para o ano que vem e para os anos a seguir. Seria o meu modelo ideal aí de administração do elenco do Vasco da Gama. Beleza, galera? Respondi pergunta pra caramba pra vocês aí. Ainda tem várias perguntas sobre o ano que vem, perguntas sobre possíveis contratações, perguntas aí das mais variadas matizes. Então, a gente vai tentar aqui, sempre que der, ir respondendo. Não deixem de deixar nos comentários aí também as perguntas que vocês querem que eu responda, que pode demorar um pouco, mas eu vou responder. Eu junto tudo, fico catalogando aqui por categoria e conforme as oportunidades vão aparecendo, a gente vai respondendo aqui. Beleza? Não se esqueçam de curtir o vídeo também, assinar o canal caso ainda não tenham assinado, porque aqui tá tendo vídeo todo dia agora, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente, tá ficando puxado, tá um esforço, mas a tentativa tá sendo de, nessa intertemporada, fazer vídeo todo dia. Volta aí amanhã para ver se a gente conseguiu mais um dia lançar um vídeo. Beleza? Tá combinado? Então a gente vai se falando.